Programa Encontro Marcado, gravando hoje no Dia Internacional da Mulher, gravando aqui no Vila Mexicano, na Vila dos Lavradores, a Lourenço Castanho 781. E é com satisfação que eu tenho aqui a presença de 3 mulheres maravilhosas no nosso programa especial do Dia Internacional da Mulher. Malu Ornelas, a Márcia Valeriano e a Karen Sejejkowski. Ela vai corrigir, porque toda a entrevista... Tudo bem, Karen? Tudo jóia. Corrige já o seu sobrenome. Karen Sejejkowski. Sejejkowski. É difícil. Obrigado a vocês pela presença. Isso aí para o apresentador é complicado, né? Gente, Dia Internacional da Mulher, nós estamos em 2022, vivendo ainda uma pandemia, né? Graças a Deus, todo mundo vacinado, então as meninas estão sem máscaras aqui. Eu mantenho a máscara, acostumei com a máscara, né? Vou ficar um tempinho ainda com ela e tal. O que a mulher tem para comemorar? Se é que essa é a pergunta certa a se fazer nesse ano de 2022. Fiquem à vontade, pode começar com a Malu. Enfim, a mulher tem o que comemorar. A mulher, nesse tempo todo que a gente está vivendo de pandemia, né, a mulher ela conquistou mais direitos, ela é mais respeitada, mais valorizada? É uma pergunta boa porque nós temos acontecimentos recentes, né, que mostram que isso realmente está muito devagar, mas eu quero a resposta de vocês. Eu vou começar porque assim, o que a gente tem para comemorar é que a gente tem mulheres incríveis na luta diariamente, tentando, né, que a mulher se empodere. Então a gente tem esse lado bom que a gente tem várias pessoas, né? Não só as mulheres, alguns homens. E o lado ruim é que eu acho que não mudou muita coisa. Assim, essa mulher, assim, a gente viu na pandemia que apanhou mais. Não é respeitada no nosso país, assim, a gente não tem mulheres na política, a gente não tem mulheres na frente de várias instituições, então essa aí que eu acho que a mulher tem que entender que ela tem que votar em mulher, né, para a gente mudar alguma coisa. E é isso aí, a educação tá falha, educação, né, uma educação antirracista, uma educação antimachista nas escolas, eu acho que é fundamental. E é isso aí, mas é o que eu falo, a gente tem a honra e essa coisa boa de ter mulheres incríveis, não só essas 2 maravilhosas, como várias que eu conheço nessa cidade, que estão na luta todo dia. Que bom. Márcia? É isso mesmo. O importante, além claro, não houve tantas mudanças quanto nós gostaríamos, né? Mas eu gosto sempre de pensar nas mulheres que lutaram lá atrás para nós termos o que temos hoje, os direitos e a liberdade, entre aspas, que a gente tem. E a nossa luta hoje, a gente também tem que deixar bem claro que hoje, de repente, não acontece o que a gente gostaria, que a Malu falou. Mas o pouco que ela faz, eu faço e a Karen faz, já está aumentando e deixando um legado para as próximas gerações, para as próximas mulheres, para as nossas filhas, nossas noras, nossas sobrinhas. Então, isso é muito importante mesmo. E, assim, enquanto a mulher negra, infelizmente, está um passo atrás, né? Se é difícil para uma mulher que é branca, imagine para uma mulher negra, que tem que passar, né, por muitos preconceitos, que infelizmente a gente ainda tem aquele estereótipo, né, da mulher negra. Ou não serve para casar, ou ela é empregada, né, é muito sexualizada. Infelizmente, a barreira, o gelo que a gente tem que quebrar ainda é muito maior. Mas é que a Malu falou, tem muitas mulheres que estão nos ajudando, que estão ao nosso lado. E é força, né? É isso. Entendi. Karen? Eu acho que não é uma questão só comemorar, né? Eu acho que é uma questão de reflexão. É um dia em que a gente para realmente para olhar para todas as dores, todas as situações que envolvem a mulher. Graças a isso, hoje você conseguiu reunir a gente aqui, né? Justamente para isso. E eu acho que é uma luta, né? Todo dia, todo momento, porque os casos de violência só aumentam. Todo dia a gente assiste TV, ouve notícias, e sempre tem algo envolvido com a questão da mulher, né? Então, isso é muito sério, e eu acho que assim, é um momento mesmo da gente parar para refletir sobre tudo isso que a gente está vivendo. Nós tivemos recentemente uma atitude de um deputado estadual do Podemos, Arthur Duval, que esteve no leste europeu, esteve na Ucrânia, e postou em rede social, no grupo de amigos, enfim, né,
mensagens sexistas, mensagens machistas, né? E isso repercutiu de uma maneira mundial, inclusive, né? Até que ponto, em 2022, com todas as dificuldades de uma pandemia, as dificuldades de uma guerra, aparece uma pessoa dessa que, pasmem os senhores, segundo informações, foi o 4º deputado mais votado em Botucatu, né? Uma pessoa dessa pode fazer um comentário e ter pensamento como esse, Malu? Então, né, isso aí é que eu falo, é a frase que ele disse que abre as portas para tudo, assim, ela é pobre, ela é fácil. Então, a gente tem que ver, questionar tanta, assim, e o pior, que nem se falou, é o 4º mais votado de Botucatu, a questão é que as pessoas têm que entender o que é uma pessoa, o que é o machismo, essa educação. As pessoas não ligam, vê o nosso presidente, os absurdos que ele falou antes, né? Ele falou, não te estupro, uma mulher não te estupro porque você é feia, porque eu não quero. Então, a gente todo dia escuta isso, e todo dia as pessoas não questionam, acham que é bonito, mas é aí que tá. E fazem piadinha, né? Fazem piada sobre isso nas redes sociais. Então, a gente tem que começar essa educação anti-machismo, anti-sexismo, porque é a porta para a violência, é que tá. Imagina o cara falar isso, é fácil porque é pobre, então pobre pode matar, estuprar, entendeu? Um deputado, gente, é uma pessoa que tem que ter uma consciência, saber de direitos humanos, saber de o que ele tá fazendo lá. O que esse cara, imagina uma guerra, eu vejo muita foto de guerra, de pessoas fugindo da guerra, de fila, é só mulher chorando, mulher passando, sabe, se despedindo, criança abandonada, que era uma coisa, por mais, imagina, essas mulheres estão deixando uma vida. Mulher está deixando uma vida, você está deixando o seu país, o seu lugar, por mais que seja ruim, é sua casa, é seu ambiente. Sua história, e o cara vai lá e fala assim, elas são fáceis, elas são bonitas. Meu Deus, eu nunca vi uma coisa tão trash, de verdade. O que o país tenha consciência nos próximos políticos, e, né, porque são vários que a gente vê, todo dia tem um abuso contra a mulher, todo dia uma frase contra a mulher. Então a gente tem que pensar em quem a gente vai votar, ver a história dessa pessoa, e a história desse cara nunca foi boa. Ele brigou com o padre Júlio Lancelotti, falou que ele era o cafetão de pobre. Ele falou isso, no fim, que é o cafetão, né? Entendeu? Então a gente tem que ver em que a gente está votando, a gente tem que lutar pelo amor, somente como a Karen diz muito, pelo respeito. A gente tem que lutar a pessoa que é um político tem que ter respeito pelo próximo. Não dá para ser homofóbico, não dá para ser racista, não dá para ser machista. A gente tem que parar com isso, a gente tem que buscar pessoas que respeitem uns aos outros. É isso, eu acho assim, primeiro, respeito, conhecimento, empatia, porque senão, gente, pelo amor de Deus, esse deputado, o que é isso? Eu acho que assim, se a gente fosse um país honesto, como outro deputado fez, a gente tinha que falar, acabou, sai fora. Você teve essa chance, acabou, vai pra cadeia, aliás, o que esse cara foi falar numa guerra? Meu Deus, é uma guerra. Ai, ó, gente, eu fico indignada, porque eu começo a muita vontade de... É isso aí, eu acho que assim, que a gente tem que começar a questionar as palavras, tem que começar a entender o poder de uma frase, né? Ô, Márcia, e a importância, na hora do voto, lembrando que, para uma pessoa que colocou um ser desse numa Assembleia Legislativa de São Paulo, né, a importância do voto de você pesquisar em quem você está votando, né? Ver o histórico dessa pessoa. Né, gente? Não, levar realmente a sério. A informação ali, na nossa mão, a gente pode fazer pesquisas, então é isso que a gente fica indignado, né? Nós estamos nessa época. E a gente não precisa ficar ensinando tudo para as pessoas têm que ter essa consciência humana de querer procurar saber quem ele vai colocar lá. Porque esse deputado viu muito melhor a viagem, né? Enfim, não entendeu nada. Então, quem colocou ele lá? Nós, entre aspas, foi o povo, então nós temos que tirar. Então nós estamos na era da informação, vamos pesquisar, a eleição está aí, para que isso não se repita, né? É que a Malu falou, onde estão as mulheres na política? Por que mulher não vota em mulher? Né? Porque a mulher, assim, são várias, né? Tem várias mulheres maravilhosas, né? E mulheres são contra mulheres, isso que, né? Não vou mudando de assunto, mas mulheres defendem esses caras ainda. Se você falar mal, elas defendem. Elas estão ainda com... um processo de desconstrução do machismo ainda é muito grande. E nós estamos no caminho, né, Malu? Ô, Karen, dizem as pessoas, né, eu ouvi isso muitas vezes, que de repente você vota numa pessoa igual a você, né?
Se ele foi eleito é porque os iguais, sabendo que ele é dessa forma, elegeu esse cara que está ali. Tá? Isso é uma realidade, você como psicóloga, isso realmente é uma realidade? Se as atitudes de uma pessoa te atraem, né, você acaba empoderando essa pessoa, no caso, elegendo essa pessoa? Assim, a gente não tem uma consciência política, né, nenhuma, na verdade. Né? As pessoas, elas não se preocupam em estar estudando quem é esse político, o que ele fez na vida dele. E a questão da identificação. Ele pegou a questão de uma identificação. Foi lá numa figura, ele fez uma figuração, e as pessoas que acreditam nisso, envolvendo até Deus, a religião e tudo mais, ele pegou toda uma população que acredita naquilo que ele fala. Né? Então, isso é muito sério. Né? A gente tem que ter um cuidado muito grande, não só em se identificar, mas em estar buscando o que mais essas pessoas já fizeram, fazem, né? A gente não pode ir acreditando ou simplesmente só despejando o nosso voto dessa forma como foi feita. Eu acho que também isso é uma discussão muito complexa, né? Eu acho que isso vai muito além, porque qualquer coisa também que a gente fale vira, né, todo um tormento para todo mundo. Mas eu acho que a gente precisa sim ter mais consciência. A questão de preconceito é muito grande em todas as áreas. Então, assim, as pessoas têm a mania só de falar aquilo que elas pensam e acham. Elas não evoluem isso, elas não conseguem transcender, não conseguem olhar além, né, para o sofrimento de outras mulheres, que é diferente da vivência que ela tem. Né? A gente tem vivências diferentes, sofrimentos diferentes. Né? Então, eu acho que é meio por aí, né? Bom, nós estamos com o programa Encontro Marcado, Dia Internacional da Mulher, a gravação está acontecendo no Dia Internacional da Mulher. Nós vamos por intervalo, já já nós voltamos. Voltamos com o programa Encontro Marcado, especial do Dia Internacional da Mulher, com a presença da Karen, da Márcia e da Malu. Gente, com a pandemia, eu imaginava que as pessoas iam se tornar mais humanas. Eu imaginei isso, mas parece que entramos no 3º ano de pandemia, né? E parece que isso não está acontecendo. Será que só eu estou percebendo isso ou todo mundo? Porque nas redes sociais é uma loucura, né? O pessoal questiona a vacina, gente. O que vocês acham disso? Fiquem à vontade. Pode falar o que quiser, gente. Eu acho que as pessoas estão bem perturbadas, né? Eu acho que acabou questão de valores, né? A gente não tem mais, né? Não vê mais o respeito, que eu sempre falo, né? Eu acho que o respeito é a cura, as pessoas não se respeitam mais. A internet virou a casa da mãe Joana, qualquer um fala qualquer coisa, né? É muito complicado tudo isso, né? Então, acho que envolve tantas coisas e as pessoas agridem o tempo todo, não tem tolerância mais, né? Não conseguem conversar umas com as outras, né? Eu acho que tá muito difícil. Eu tô vendo isso também, tô sentindo a mesma coisa, né? E para ajudar a guerra ainda, né? Quando a gente achou que todo mundo realmente fosse se transformar, até no meio da pandemia nós notamos isso, né? Os conflitos de máscara, os conflitos de vacina, conflitos assim que surreais. Né? Entendi. Márcia? A falta de humanidade é nítido e infelizmente a gente vê em todo lugar. E o que eu falo, eles usam a internet às vezes para fazer discursos de ódio, promover fake news. Isso aí eu já acho que é uma das maldades maiores. Sabe que o nosso presidente foi eleito por conta de fake news. Né? Pura maldade, pura falta de amor, quem acaba divulgando, passando isso para as outras pessoas sem pesquisar para ver se realmente é isso. Nós fizemos campanhas para ajudar as pessoas no começo da pandemia, no meio da pandemia, e a gente percebeu, algumas pessoas realmente não se importam. Né? De repente, as pessoas que tinham menos eram as que ajudavam mais. E, infelizmente, a gente vê isso mesmo. Mas, em contrapartida, muita coisa boa aconteceu. Algumas pessoas realmente
mudaram. Eu vejo muitas pessoas falando que já não são mais as mesmas. Então, Mas infelizmente é uma minoria, né, Márcia? infelizmente é uma minoria. Infelizmente. E às vezes teve que passar por perdas, né? Passou por perdas ali para poder acreditar, para poder ressignificar. Então, assim, muitas famílias, né? Entendi. Que é muito triste também, né? Questão de política também, entra um, sai outro, as coisas continuam, né? Não existe um que seja o maravilhoso, perfeito, né? A gente precisa mesmo ter esse olhar, né? De ter uma consciência até de quem coloca, vereador, deputado, né? Tá demais, né? Tá demais. As coisas que estão acontecendo assim são vergonhosas. Né? Não tem nem palavras assim. E como diferenciar, Malu, o oportunista num momento desse? Porque o oportunista é um prato cheio, né? Para ele se sentir o paladino da justiça, né? Como é que a gente consegue diferenciar nesse mundo maluco que nós estamos vivendo? É uma coisa complicada, porque você tem que entender que é o domínio da massa. Tem a imprensa, tem os pastores, tem a religião. Então, são vários pontos, assim, porque eu estava vendo uma história do WhatsApp. O WhatsApp é só a população brasileira, todos têm, porque assim, é a única internet que é barata. A população não tem assim, acesso à internet que a gente pode pesquisar. Então, e ela recebe de quem? Do seu grupo de amigo, do seu grupo do pastor, do padre, do seu político. E ela acredita naquilo, você entendeu? É uma manipulação tão grande que eles estão fazendo. Então, que eles... aquela pessoa querida me mandou. Então é verdade. É que as pessoas não estão entendendo qual é o lance do WhatsApp. Que essa é a desgraça do fake news, na verdade. Que manda no seu grupo do seu grupo de caridade, no seu grupo de reza, no seu grupo da escola. Então vai ficando uma coisa real para eles, porque eles não questionam. Né? Contagia, né? E a educação nossa foi feita para não questionar. Aí que tá, a gente não foi feito para questionar. Você acredita, eu tô acreditando. Veja o que aconteceu da vacinação da ciência. A vida inteira a gente levava os filhos para vacinar. A vida inteira eu acreditei nas vacinas. Aí vem na escola e tinha que ter a carteirinha para levar. Agora não, de repente alguém resolveu falar, não, é tudo mentira. Cara, eu vejo... Como salsicha e não quer tomar vacina, né? Então, alguma coisa pesada tem por trás disso, entendeu? Mas, assim, são grupos de pessoas que manipulam, né? É o que eu falo, imprensa, religião, instituições, entendeu? Até grupos de amigos, entendeu? Então, é esses grupos que a pessoa confia, né? Você tá lá no seu grupo de caridade, a pessoa manda seu grupo de reza, então. Mandaram, eu não posso tomar vacina. Não toma, entendeu? Porque é gente, imagina, a gente compra tudo da China faz mais de 1000 anos. Não, a vacina é da China. Isso aí foi... Olha, assim, eu nem vou falar sobre essa questão de vacinação, porque foi uma coisa doentia que a gente viu das pessoas questionando, falando que tinha... Chip, né? Gente, o que é isso? Foi uma coisa assim, falei, meu Deus, que mundo que a gente... Não, é difícil você contar um caso desse para uma pessoa e a pessoa acreditar, né? É o mais difícil, né? Mas você fala assim, para de brincadeira, essa é a pegadinha. Sim, não é possível. E algumas pessoas acreditam e acabam disseminando isso, né? Mas porque elas recebem pelo WhatsApp de pessoas teoricamente confiáveis. De pessoas confiáveis. Desde que a gente tem um negócio. O que mais eu fico triste é que a religião está muito forte nesse meio e as pessoas confiam demais, se entregam. O que mais é triste disso é eles usarem isso. Né? Eles usam isso. Assim, a gente vive num país, é um país cristão, e os cristãos de todo lado, tanto evangélico como católico, esqueceram as palavras de Jesus e usaram a arma. Falando, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Lembra no começo? Todo mundo com arma, tal. Gente, o que é isso? Então eu falo assim, é muita manipulação. E as pessoas estão deixando, porque a nossa educação foi falha. A nossa educação foi falha. E a gente tem que começar a questionar tudo. A gente tem que ensinar as pessoas a questionarem. Por que elas estão lá? Por que está acontecendo? Só que do jeito que está, não sei. É uma coisa, não sei. Eu não tenho mais resposta. Porque o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer esse ano? O que a gente vai mudar esses políticos que só estão ferrando? O que a gente vai fazer? Eu fico desesperada. Como é que vocês se comportam no ambiente de vocês? Cada uma na sua profissão, quando de repente vocês estão frente a frente com um questionamento desse tipo? De repente entrar no seu estúdio sem máscara, de repente entrar no seu consultório, na sua loja, no seu dia a dia, ou a pessoa fazer um comentário e tal. Qual é a reação de vocês?
Eu acho que primeiro é lei, né? Tem que ser cumprido aquilo que foi determinado. Eu acho que assim, se foi uma luta realmente, né? Além do transporte, tem o serviço público, e muitas pessoas elas se recusavam a usar. Mas a gente tem que ser rígido realmente, né? É o que tem que ser dessa forma, né? E sensibilizando sempre as pessoas, porque não adianta só a gente falar, agredir também, né? Ser de uma forma mais agressiva. Tem que sensibilizar, as pessoas têm que ter um entendimento, né, daquilo. A mudança ela é de dentro para fora, né? Algumas, infelizmente, foi através de perdas, mas... Lá na loja eu não tive nenhum problema com esse tipo de os clientes, as pessoas que passam por lá, todas elas usaram máscara, não tive problema. E problema também em questão política, o negacionismo e tal, também não acho que uma vez aconteceu de alguém, a vontade da gente é falar igual o Caetano, cara, você fala de forma burra, mas a gente não pode. Né? Então a gente faz uma pergunta, lança no ar para ela refletir depois, porque também não adianta bater boca com esse tipo de gente, infelizmente. Deixa uma pergunta, colocar uma pulguinha atrás da orelha. A Malu, às vezes eu acompanho nas redes sociais ali, ela solta o verbo, né, Malu? Bem cancelada, né? Mas assim, eu dou graças a Deus de ver hoje que a gente, tudo que eu lutei, assim, a gente falou, tá certo, né? Estão mostrando que tá tudo aí, né? Questão da vacinação, olha quantas vidas, assim, foram salvas. Aliás, quantas pessoas morreram pelo negacionismo? Por pessoas que não acreditaram na ciência. Isso que as pessoas não estão questionando. Quantas perdas? Porque se fosse feito tudo desde o começo, quantas pessoas estariam vivas aqui com a gente? Até hoje que não acredita que, né? Que houve uma pandemia, né? Então a gente estava certo, assim, eu fico feliz porque não quero estar certo, não quero nunca jamais falar eu estou certo, porque nenhuma verdade é absoluta, mas a gente lutou pela coisa certa, eu fico feliz de ter falado assim, né, porque uma vez você falou uma moça que queria tirar foto e a gente estava assim, aquela época que não sei a ninguém, eu nem vi a Lília, o Murilo, acho que uns 2 meses, a gente ficou todo mundo em casa, ela falou assim, eu quero fazer foto, eu falei, mas a gente tá aqui, né, em isolamento, ela falou assim, você não quer trabalhar? Eu escutei isso, minha filha. Falei, eu não quero trabalhar, né? Então, né, fazer o quê? Eu não quero morrer. Eu não quero aliás, não é que eu não queira morrer. Eu não quero que os outros morram por minha causa. Porque eu posso passar, gente. Isso que as pessoas... A vacina não era a questão era a questão nós. Né? A vacinação é uma questão coletiva, é uma questão... Eu me amo, mas não é questão eu quero viver, eu quero que todos vivam, né? Essa era a questão da vacinação, do isolamento. Vixe, filho, nossa, de abrir comércio, foi uma loucura, foi muito triste. Eu acho assim que a questão da vacinação, o dia que a gente foi vacinar foi uma coisa linda. Acho que foi um dos dias mais lindos. A hora que eu vi meus filhos saindo, meu filho sonhou 3 vezes que não tinha vacinado. Foi um dia tão ansioso, juro pra você, foi lindo. E o dia que meu filho, os 2, saíram assim com a vacinação, assim com a carteirinha, mãe, vacinei. Cara, aquilo foi uma coisa assim que eu falei, ufa, agora eu posso respirar. E assim, de todos os amigos, assim, sabe? Olha, é uma coisa assim que... É um alívio, né? Chegou o dia, tô vacinado. O que a gente passou é inacreditável, tanto a negação como a felicidade. Não era para estar acontecendo isso, era para ser uma coisa, todo mundo junto, vamos lutar pela vacinação. As pessoas não têm comida, vamos repartir. Não, e foi ao contrário, né, cara? E foi assim, não, que se perde todo mundo, eu quero abrir meu comércio. Olha, eu nunca vi, e aí eu fico assim, talvez eu ataque mais, assim, sou cansada, mas é o jeito que eu sei, assim, falar, sabe? Assim, é o jeito que... Às vezes eu fico louca com as coisas, mas não é fácil. A gente não se conforma, Não se conforma. Não consegue mas você tem ficar. Que ter essa calma, né? Fazer um relaxamento, fazer mas é difícil, porque isso aí é mal para sua vida. É uma indignação real, né? Porque assim, a gente está lutando pelo lado humano, e as pessoas elas não estão assim, né? Então, assim, isso é muito triste. Né? Então, toda essa sua verdade que você traz à tona com tanta, né, ênfase é pelo outro, né? Nem por não você. Não é pela gente. Né? E as pessoas elas não têm essa noção, infelizmente. É por isso que todos estão adoecidos, né? A gente está vivendo um momento de muito adoecimento. A questão da guerra, eu estava escutando outro dia, eu nem fico assistindo, porque assim, acho que é demais já, né? A gente já saiu, né, da pandemia numa situação triste, dura, difícil, e ficar assistindo isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que assim, realmente é uma luta, é uma questão individual, né? Você vê que a briga dele é individual. E quantas pessoas ele consegue atrair ali pro lado dele, né?
ainda concordando, ainda auxiliando, porque a humanidade, infelizmente, falhou. Eu acho, penso assim. Falhou, né? E sem contar da natureza também, né? A Marcinha, nossa representante também do meio ambiente, sustentabilidade. Agora errei. Sustentabilidade. Né? Tem que ver que o ser humano não acredita que o mundo, apesar de tudo que está acontecendo, esse calor, chuva, ninguém acredita. Né? Lado, né? Não tá vendo. Ninguém tá vendo, né? Não estão se preocupando. Né? Nós temos, esse ano de 2022, vamos ter muita coisa, inclusive a eleição, né? Nós temos esperança, Karen, Márcia, Malu, para esse ano de 2022? Existe um otimismo de mudança, de que isso que a gente comentou aqui, que possa dar um clique em algumas pessoas, ou uma boa parte delas, para realmente voltar a ser humano, ou pela primeira vez ser humano? Eu estava pensando agora, a gente falou tanto, né, mas é uma minoria. Né? Quantas pessoas estão numa luta por trás, quantas pessoas também estão trazendo suas verdades, estão ajudando o próximo. Né? A gente também viu uma rede de solidariedade imensa. Muitas pessoas. É que o que pesa mais é esse lado ruim, a gente acaba alimentando esse lado ruim. E se a gente parar para pensar e ver e organizar, a gente precisa ter esperança. Então, eu acho que a gente precisa desfocar um pouco até desse lado negativo e focar mais nas coisas produtivas, nas lutas, né, verdadeiras ali, porque senão a gente vai adoecer. E aí sim a gente perde toda a esperança, porque está muito difícil realmente, está muito difícil. A violência está de uma forma avassaladora. Né, e a gente tem que ter um cuidado muito grande, se proteger e proteger o outro. Né? Então eu vou falar um pouco da minha militância, que é a respeito de você consumir produtos orgânicos. Nosso governo liberou mais agrotóxicos, muitas pessoas não sabem. Então, o Brasil é um país que mais tem agrotóxicos na comida, nós estamos sendo envenenados. 30% dos agrotóxicos que estão no nosso alimento, nos outros países é proibido. Faz tempo, né? Que acabou de liberar mais agora esse ano. Então, compre do pequeno produtor, compre da agricultura familiar, né? Compre orgânicos. Não vamos esperar ter uma crise do caminhoneiro para não chegar a comida de longe para você comprar de quem está perto. O pessoal agora falando do fertilizante que vem da Rússia, que daí vai ter crise, não sei não, porque não vai chegar a comida. Compra de quem está plantando aqui, né? Começa agora, não espera depois. Né? O mundo está, sim, já com sobrecarga, então nós temos que pensar na área da sustentabilidade. Reutilizar é sempre melhor que reciclar. Então, primeiro reutilize, compre usado, compre em brechó, né? Para fazer uma calça jeans, gasta em média 10 mil litros de água. Então, se você tem uma jeans nova, já pronta, compra o que está pronta. Às vezes você vai comprar uma qualidade bem melhor do que você vai comprar um novo. Né? Então, além de você estar ajudando ali o comércio local, não está ajudando a enriquecer os que já são ricos, né? Você está ainda ajudando o meio ambiente, está fazendo um super trabalho para o nosso planeta. Porque fala assim de epidemia, mas tem uma outra crise chegando aí, que é a crise climática, que é a crise do nosso planeta, a nossa terra, a nossa morada. Eles, de repente, não estão pensando nisso agora, então vamos começar a gente a militar por isso, pensar nisso e fazer a nossa parte. Tentar conscientizar, né, as pessoas, que é mais difícil, né? Exatamente. Que é mais difícil. Malu, as suas considerações finais. Eu não sei, que assim, é o que eu falo, eu tenho a honra de estar do lado de muita gente que luta desesperadamente para um mundo melhor para todo mundo, né, até da nossa natureza, mas assim, eu, no meio político, estava complicado, eu não vejo muita esperança, assim, porque se não são, aí que tá, a gente luta aqui, mas se a gente coloca gente que não... Eles que estão no poder, a gente não consegue, que nem os caras estão querendo acabar com as cotas as raciais. E a gente lutou um monte de coisa de mulheres, de negros, aí vem os caras lá de cima e destrói tudo. Então a gente tem que ter, por isso que é dura a política, você tem que votar em pessoas conscientes. Mas cadê essas pessoas, entendeu? E é também tudo ego, que nem cadê a gente, você fica falando, cadê a galera contra o que a gente vai votar, cadê? Eu tô com medo, né? Mas, assim, eu acho que a gente, o político, a gente tinha que pensar muito bem na política, porque são eles que mudam. Não adianta a gente tá que nem todo dia louco, desesperado, tentando mudar, se os caras lá em cima, que tem a caneta, não muda. É isso que é o dilema do brasileiro, né?
nem quer, né? Eles querem, todo mundo é egoísmo, todo mundo quer o seu dinheirinho e o povo que se lasca. Essa é a verdade que a gente vive no nosso país. Não adianta, não dá para negar isso. E todo mundo é junto com o poder, né? Tem essa também, né? Se você fala, aí também você tá cancelado, né? Você tem tudo isso, mas a vida que segue. Não, quem te cancela também não vai fazer muita diferença. Não. Ai, vamos, vida que segue. Meninas, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, de terem aceitado o convite em gravar aqui numa terça-feira de manhã, no Dia Internacional da Mulher. Eu quero que vocês saibam que vocês têm sempre o meu respeito, a minha admiração, cada uma de vocês e todas as mulheres, tá? Que merecem a nossa atenção. E a mulher se vira bem em qualquer situação. Eu sempre admirei isso na mulher. Tá? O ser humano como um todo, mas a mulher principalmente. Né? Aquela mulher como a mãe da gente, que criava os filhos, que cuidava da casa, minha mãe era costureira e tinha clientes, enfim. Tá? Essa mulher hoje, ela se reinventou. Ela saiu de dentro da sua casa, né? Ela tem a sua profissão, valoriza, briga por isso, briga por um mundo melhor, né, de uma maneira ferrenha. Tem ainda uma batalha muito grande pela frente. Tá? E a gente, com esse nosso bate-papo, com as redes sociais, limando o pessoal que ainda tem pensamento, né, ultrapassado, a gente tenta construir um mundo melhor. Muito obrigado, e eu gostaria de dizer para vocês que a Andréia, proprietária aqui do Vila Mexicana, ela deu como brinde uma entradinha para vocês, quando vocês vierem aqui no Vila Mexicana, uma entradinha sensacional, porque aqui realmente eu recomendo. Viu? Nós gravamos no Vila Mexicano, aqui na Lourenço Castanho 781, na Vila dos Lavradores. Obrigado. Posso falar só mais uma coisinha? Depois todo mundo vai falar um tchau. Eu quero citar uma frase da Angela Davis, que ela diz que não basta a gente não ser racista, nós temos que ser antirracistas. Então, hoje, como é o Dia Internacional da Mulher, então não basta não sermos machistas, vamos ser feministas. Arrasou. É isso mesmo. Parabéns. E eu lembro a importância de todos juntos, porque eu falo, a gente é feminista, a gente é mulher, mas a gente precisa, assim, tipo, os homens ajudando também, a gente precisa, eu não sou aquela radical que fala, não, é só... Não, a gente precisa dos homens que apoiem as mulheres. É isso que a gente precisa, desse respeito, né, de a gente... Eu acho que é assim, todo mundo junto contra o mal, contra qualquer, assim, sabe? Se a pessoa está querendo apoiar, né, olha isso que bonito, aqui a gente... Um espaço, né, a gente ocupando o nosso lugar de fala, que dá para ficar o dia inteiro falando, né? A gente nem gosta de falar. A gente fala o dia inteiro, e é isso aí, mas só agradecemos, a gente mais muito uma obrigada, vez, mais uma vez, né? E eu queria agradecer muito também, mais uma vez, o convite, e falar também da importância da gente não romantizar essa mulher guerreira, essa mulher que luta, essa mulher que sobreviveu a tantas violências, né? A gente precisa ter a consciência agora de mudar o homem, né? O olhar do homem em relação à mulher. A hora que a gente mudar esse olhar, eu acho que muda tudo, porque é ele que pratica todas as violências, sim, contra a mulher. Então, a gente precisa muito contra crianças, contra adolescentes, né? A gente precisa muito dessa mudança de comportamento, né? Então, ter esse olhar realmente para entender o que é o feminismo, o que é o machismo, né? Que não tem nada a ver uma coisa com outra, e ter a consciência real disso para a gente evoluir, né? Para sermos seres humanos melhores, para os nossos filhos, nossos netos não passarem pelo que nós passamos, pelo que nossos antepassados passaram também. Muito legal. Muito obrigado. Programa Encontro Marcado no Dia Internacional da Mulher de Botucatu.